Esse tempo que eu passei em silêncio é o tempo do passado. É o tempo de uma era passada. Porque o cavalo, ele está sempre em movimento. E o fogo, ele não volta por onde ele já passou. Sendo assim, uma alma, em 2026, ela tem que estar montada no seu instinto. No instinto de não aceitar mais o antigo. De não aceitar mais aquilo que prendia o seu corpo nas coisas antigas. Essa é a mensagem principal para esse ano. Para que esse ano que começa, o ano do cavalo de fogo, que seja um ano do instinto, mas um instinto com direção. Um instinto que você saiba exatamente para onde você está direcionando. A direção esse ano passa a ser o mais importante para a sua consciência. Aonde você está? O que você quer? O ano do cavalo, ele não é impulsivo, mas ele sente antes de pensar. Quando você pensa, você precisa sentir antes. E é justamente isso que o cavalo de fogo exige esse ano. As pessoas passaram por um tempo muito racional, absorvendo conhecimento, e agora é a hora dela mudar a sua fase. Não apenas pensar ou reter a informação, mas sentir. Sentir o que ela tem para viver, sentir qual é o seu caminho, qual é a sua história, qual é o seu destino. Sentir internamente onde a sua alma está bem repousada no seu corpo. Sua alma repousa na sua cabeça, muito pensamento. Sua alma repousa no seu coração, muito sentimento. Sua alma está nas suas mãos, com as suas habilidades, está na sua perna, com a sua força. Aonde a sua alma repousa? É ali que você tem que sentir, antes de pensar. Porque o cavalo de fogo, no momento em que você começar a sentir, antes de pensar, você vai ter algumas quebras, alguns cortes. O primeiro é a hesitação, porque quem hesita vai ser arrastado pelo ano. Quem acaba forçando o seu caminho vai ser queimado pelo cavalo de fogo. Mas quando você confia na sua natureza, no seu dom, esse ano passa a ser aquele que você ganha a velocidade, porque o cavalo de fogo tem essa força, essa capacidade de acelerar. Existem algumas coisas, algumas qualidades do cavalo de fogo. A primeira é a liberdade. A liberdade é uma visão sem limite, uma visão sem freio, uma visão onde você se concentra naquilo que você direcionou para você e evita dispersão. É muito natural para uma pessoa, e isso até Lao Tse falava, que um caminhante, ao longo da sua viagem pela vida, ele vai se distraindo com vários sons, com várias cores, com vários sabores. E muitas vezes para ou reduz a sua velocidade por causa daqueles estímulos. Então é importante que você, a partir de agora, você concentre mais na sua direção, que você sinta para onde você deve ir. E sentir percebendo, aí sim, aonde você está. Porque enquanto a sua alma tenta correr, galopar como um cavalo, a sua mente vai ter as rédeas para direcionar para onde você deve ir, o que você deve fazer. Por isso, a hesitação vai arrastar aquela pessoa. E se ela forçar o caminho, o próprio fogo do cavalo de fogo vai acabar queimando ela. Por isso, para fluidez, para o seu caminho, ganhar velocidade, confia. Confia naquilo que é seu. Porque a primeira coisa é a sua liberdade, essa visão sem freios, sem limite. A segunda é a capacidade do seu movimento, porque o cavalo de fogo vai galopando sobre as ilusões da pessoa, e principalmente as ilusões que ela acreditava trazer segurança. A minha casa está segura, a minha família está segura, a minha saúde está segura, o meu equilíbrio emocional, até mesmo a direção da minha vida está segura, e às vezes a pessoa está numa ilusão. Às vezes ela não percebe como é que ela está, quem ela é, para onde ela está indo. Então, o cavalo de fogo vem jogar luz, muitas vezes naquilo que você está errando. E não porque para ter uma punição, mas ao contrário, para que você possa atualizar a sua rota, para que você possa acelerar o seu caminho, mas na direção certa. Por isso,
A liberdade, segundo, o movimento, que ele vai galopando por cima daquelas ilusões de segurança. E terceiro, o próprio instinto, o seu instinto. De você correr como o cavalo de fogo, ele galopa, ele corre antes mesmo da estrada ser construída. Isso que é o visionário. É você perceber aquela estrada já pronta antes mesmo dela existir. E você pensar, é por ali, é por aqui. E dessa maneira você seguir adiante, avançar, galopando, correndo com toda a sua força, sua energia, sua vibração. Por isso, liberdade é a palavra-chave desse ano, movimento e o instinto. Essas três qualidades vão ser exigidas para você esse ano. Então, a pessoa que tenta permanecer no mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas, indo nos mesmos grupos, enfim, vivendo aquela vida que sempre viveu, às vezes ela vai ficar insatisfeita, às vezes ela vai ter a sensação de que está ficando para trás, às vezes ela vai perceber que todos os seus hábitos estão se tornando obsoletos, sua conversa está se tornando obsoleta, seu pensamento está obsoleto, e muitas vezes ela vem sendo atropelada por uma enxurrada de novidades, principalmente da tecnologia, mas uma enxurrada de novidades. Ela perdeu, ela não percebeu a sua liberdade indo embora, porque ela ficou presa naquele sonho de ilusão, de segurança. Ela perdeu o seu movimento ou não está acompanhando o movimento da vida, e o seu instinto de não enxergar aquela estrada sendo construída, de não perceber que o seu caminho era para lá, ao contrário, e acaba se perdendo da sua história. Então, que 2026 venha como um ano para você testar se o que você faz, o que você vem fazendo ao longo da sua história, ainda tem alma, ainda tem um pouquinho da sua alma. Será que aquilo que você está fazendo, em todas as suas áreas, e não precisa acontecer em todas, se aquilo que você faz no seu trabalho, você faz com alma, ou a sua alma já não está mais presente, é apenas rotina? Se dentro da sua casa você está colocando a sua alma, ou sua alma está do lado de fora? Se através dos seus amigos você está imprimindo alma naquele relacionamento, naquela amizade, para que ela possa durar? Ou você se acomodou pensando, não, já é meu amigo, eu não preciso mais fazer nada. Eu já me relaciono com fulano, eu já namoro Beltrano, então eu não preciso mais. Quando uma pessoa fala assim, sem perceber, ela está retirando a alma daquilo que ela faz. E o Cavalo de Fogo, esse ano, vai trazer luz para isso, para que ele vai testar para que o que você faz, se você ainda tem alma nele. Por isso o cavalo de fogo, ele não aceita uma bagagem antiga, uma carga antiga, uma carga velha. Ele precisa do novo. Aliás, o cavalo de fogo é o ano em que toda vez que ele aparece a cada 60 anos, o cavalo de fogo. Existem outros cavalos, cavalo de madeira, cavalo de terra, cavalo de metal, cavalo de água, mas o cavalo de fogo, ele acontece a cada 60 anos. Isso a gente vai ver com calma hoje. Então a gente observa o seu caminho. As pessoas pensam que o destino, ela é como uma linha reta, igual quando a gente solta uma flecha e ela vai numa direção reta. Na verdade, quando a gente trabalha ou estuda com o destino, com a história, com os oráculos, a gente percebe que apesar do caminho ser linear, chega um momento em que ele tem uma volta e ele vai alguns anos para trás para pegar aquela energia e trazer de volta, para você continuar reciclando aquilo que você já tinha, reciclando as suas ideias, a sua casa, as pessoas, o ambiente, os seus aprendizados, reciclando as suas virtudes, reciclando os seus valores, vendo se aqueles valores ainda valem, ou se eles já se tornaram obsoletos, antigos, cafona, para que você observe a reciclagem. Então, cada momento que a gente segue, tem um momento em que a energia volta, pega aquilo que a gente já passou para ela ativar aquele padrão no momento presente, para você reciclar, para você renegociar aquilo que ficou pendente lá atrás.
Se você não pôde completar alguma coisa no passado, agora é a oportunidade. Todo ano tem uma energia, todo ano é representado por um animal e um elemento: madeira, fogo, terra, metal ou água. Então, todo ano você tem uma oportunidade que, se você perder, só daqui a 60 anos. Daqui a 12 anos você vai ter o mesmo animal, mas não com o mesmo elemento. Então é interessante você perceber a oportunidade de cada momento. Por isso, o cavalo de fogo, ele não aceita uma carga antiga. Ele vai pegar aquilo que você tem e, se continuar antigo, ele vai chacoalhar e vai jogar para trás. E aí pode ser que, ao invés de você galopar com ele, você vai ser arrastado por ele durante o ano. Então, que você não seja arrastado, porque esse ano, quando você pensa que um caminho não é linear, mas ele dá algumas voltas e vai trazendo de volta para você aquela energia, então é uma grande oportunidade para aquele padrão que vai se repetir ou vai ser ativado para você atuar nele agora e ter uma nova versão sua, uma versão que, se perder, vai demorar muito para voltar. Então, nesse ano, você tem 3 coisas importantes. O primeiro, vale a pena anotar, é o conflito. Quando uma pessoa olha o cavalo de fogo, ele fala: não, isso aqui é uma energia de conflito. Eu olho o cavalo de fogo e penso: conflito. Mas, na verdade, o cavalo de fogo ele vem para trazer uma ruptura, para você produzir uma renovação. Então, primeiro você rompe com o antigo: eu não quero mais isso para mim. Daí então eu começo a renovar. Eu não consigo renovar carregando as coisas do antigo, do passado. Então eu preciso romper com aquilo que não me representa. Eu tenho que dissolver, a palavra-chave é dissolver. Eu preciso dissolver aquilo que não sou eu, as partes que não me representam mais. Em algum momento representou, mas aquilo não me representa mais. Então eu tenho que dissolver aquilo que não sou eu, para eu poder então me encontrar. Eu não preciso ficar refletindo sobre quem eu sou, mas eu preciso perceber e sentir aquilo que eu não sou e depois então dissolver. Então, essa conversa é minha? Não, isso já dissolveu, isso não me representa mais. Aquele ambiente, aquelas pessoas, aqueles aprendizados me representam? Ainda não, aquilo não é mais eu. Então isso vai ser dissolvido, vai ser deixado. Eu agradeço por toda a bagagem, mas agora eu vou aprender uma coisa nova, eu vou para o novo, eu vou inovar. Isso pode trazer para a pessoa que não tem essa percepção uma sensação de conflito. Eu estou em conflito porque eu estou querendo mudar, mas eu não sei o que mudar. Ela não sabe o que mudar porque ela está procurando alguma coisa. Você não precisa procurar nada, já está aqui dentro. É só você dissolver aquilo que não é você. Os vários eus que eu tenho, várias partes minhas, algumas não fazem mais parte da minha história. Já valeu, não preciso mais. Agora é outro. E é nesse caminho que ou a pessoa entra em conflito, ou ao contrário, no lado luminoso, ela faz uma ruptura com o antigo para poder fazer uma renovação. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é dissolver aquilo que é antigo, aquilo que é obsoleto. O primeiro é o conflito. O segundo é você dissolver aquilo que é antigo. Os antigos hábitos, antigas frases, comportamentos, ambientes, aquelas pessoas me representam ou já apagaram da minha história? Às vezes a gente faz uma reunião e vai encontrar amigos da escola, de quando a gente estudava, era pequeno, e eu tinha um amigo e ele era muito legal e ele morava perto, a gente andava de bicicleta e tudo. Anos e anos, décadas depois, eu vou lá encontrá-lo. E quando eu chego lá, aquela pessoa que eu estou vendo, ela não é mais o meu amigo, porque ele mudou. Aquela pessoa, eu fui buscar uma pessoa que eu não encontrei, eu encontrei outra. Eu encontrei outra no lugar, naquele corpo. Lá dentro daquela pessoa tem uma história. E é essa história que une o nosso caminho. E o nosso caminho chegou um momento em que cada um foi para um lado. Cada um cresceu e amadureceu na sua história. Mas a gente volta apenas por aquele ponto. Mas hoje em dia, talvez até a opinião política dele, a ideologia, está totalmente diferente da minha. Talvez a religião, o caminho, o comportamento, os seus hábitos, eu não sei o que ele passou. Quando a gente tem essa história,
Quando a gente vê uma pessoa, a gente tem que guardar a memória daquele amigo lá de trás, daquela amiga que a gente tinha, e entender que essa pessoa não é ela, não é mais ela. Essa pessoa que eu conheço não é aquela com a qual eu convivi. Então eu não preciso mais permanecer com ela. Sendo que muitas vezes a gente faz isso sem perceber que a pessoa ao lado, que a equipe ao lado, que aquele grupo de amigos, mesmo acompanhando todos os dias, décadas depois, aquela pessoa já não é mais a pessoa que eu vou lá procurar. Provavelmente, fica a dica, você também não é a pessoa que ela foi encontrar. Então é muito importante lembrar disso. Não é só a outra pessoa que muda. Por isso, dissolver o antigo, dissolver o obsoleto, é você justamente tomar consciência. Essa pessoa, eu tenho uma história com ela, mas hoje, a nossa energia, a nossa frequência, o nosso destino, a nossa história já não está mais lado a lado. Eu vou criando uma distância para que eu possa seguir o meu caminho, para que aquela pessoa possa seguir o caminho dela e de uma forma confortável, uma distância confortável, a gente consegue até conviver. Talvez ficando até mais distante, mas já não é mais aquilo que me representa. Então, a primeira coisa é o conflito ou a ruptura com a sua renovação ou atualização. A segunda é você dissolver o antigo, dissolver aquilo que é obsoleto. E terceiro, é você ver que no cavalo de fogo vai trazer uma nova organização, uma nova ordem. E não é apenas no mundo, não é apenas de países, é uma nova organização dentro, onde você vai ter uma direção que começa a crescer. É uma direção chamada direção emergente. É uma direção que ela vai aparecendo, que ela vai crescendo, que ela vai tomando corpo para que você possa naturalmente seguir adiante. Então, são as três qualidades do cavalo de fogo que ou você galopa com ele ou você vai ser arrastado por ele. Isso acontece por causa dessa energia que se encontra a cada 60 anos. Para as pessoas que gostam de astrologia, vou usar um termo técnico, os leigos que não sabem ou não gostam de astrologia, apenas é bem rápido. Dentro da astrologia taoísta, astrologia chinesa, nós temos encontros de energias que ficam no céu com energias que ficam na Terra. As energias da Terra, você vai ter uma energia unindo e encontrando a energia do céu. Então, o céu e a Terra se unem com as suas energias a cada ano. Cada ano uma energia diferente. Então, são 12 energias e 10 energias. Então, dá um total de 120 encontros, 120 energias. Essas energias, como elas são em Yang, só existe de metade de 120, 60. Esse ano é o que, por isso um termo técnico, é uma energia chamada Bing, com energia chamada Bin Yu. O Bin representa, qual é a qualidade dele? Liderança, ambição e visão, uma visão mais profunda, uma visão mais longe. Então, liderança, capacidade de liderança, capacidade da ambição e da visão. O lado negativo dessas, da qualidade do BIM, é que vai aparecer muito ao longo da história, ao longo desse ano, a arrogância e a capacidade de renovação na força, renovação pelo poder. Então, ou você lidera com uma ambição natural, com uma visão sobre a direção que você segue, a qualidade BIM, e a qualidade BIM do seu lado contrário, quando mal utilizado, se torna uma arrogância, uma renovação como se fosse uma revolução, uma busca pelo poder. E isso acontece nos dois lados ao mesmo tempo. Essa é a qualidade BIM. A segunda, que forma junto o cavalo de fogo, é chamada U, WU, e essa representa a sua velocidade, a qualidade U, a velocidade, a liberdade e a sua força. Velocidade, liberdade, força. E o seu lado contrário representa a sua teimosia, a sua ruptura e o seu descontrole. Então, quando uma pessoa trabalha
essa qualidade, ela se torna mais forte, mais livre, mais veloz. Porém, quando mal trabalhada, quando a alma, quando a intenção está negativa, essa qualidade ela se transforma para uma teimosia, para uma ruptura e para um descontrole. Então, o cavalo de fogo, que é a combinação do Bin com Mu, ele não vem para destruir você, ele vem para destruir o que você não é mais. Então, aquilo que você não representa mais você, aí sim, é aquela energia que vai ser tocada. Então, se você está seguindo o caminho ao longo desse ano e percebeu que algo está incomodando, que tem algum tema na sua vida, na sua área, nas áreas da sua vida, seja profissional, amorosa, relacionamentos, tanto faz, alguma delas está incomodando, o cavalo de fogo está jogando luz ali. Ele não está destruindo o seu relacionamento, sua negociação, o seu trabalho. Ele está destruindo algo que você não é mais naquele trabalho, naquele relacionamento. Então é importante você ter essa consciência, porque isso é o que vai movendo a caminhada de todas as pessoas. Como a gente falou agora sobre o Bin e o U, então eu preparei um estudo, uma pesquisa que a gente fez aqui na Zama, para você observar como é que é o comportamento do cavalo de fogo ao longo dos anos. Como eu falei, ele acontece a cada 60 anos. Então eu peguei alguns anos para trás e coloquei todos os momentos luminosos e obscuros que o cavalo de fogo provocou. E você vai ver que a cada 60 anos as histórias se repetem numa outra roupagem, mas a mesma história. É praticamente um remake do Cavalo de Fogo acontecendo a cada 60 anos. Então eu vou dividir a tela aqui do computador com você, para que você possa ver e analisar com calma. Aparentemente, esse material é grande e fica um pouco teórico para você, mas é interessante para você pesquisar e perceber aquilo que acontece e se repete. Então, isso que é a curiosidade do Cavalo de Fogo. Vamos lá. Bom, então vamos começar com Cavalo de Fogo, Bin-U. O primeiro ano que eu escolhi foi o ano de 1666, já que acontece a cada 60 anos. Então a gente vai vendo as energias acontecendo simultaneamente. Existiu grandes desastres naturais, um grande incêndio em Londres, com 13.200 casas queimadas, 87 igrejas, enfim, 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. E com isso, a reconstrução das ruas começou a ser modificada, porque melhora a higiene e o urbanismo a longo prazo. Os conflitos do ano de 1666 foi o ano das batalhas navais intensas. Então, a maior batalha naval da Era da Vela foi a vitória holandesa, destruindo 10 navios ingleses. 10 navios na época devia ser um monte de navio. E na época a França declarou guerra à Inglaterra. As tensões comerciais entre as colônias na Europa e nas Américas, isso acabou gerando uma dificuldade de relacionamento e também enfraqueceu a Inglaterra temporariamente, mas pavimentou um tratado, foi a origem do Tratado de Breda, que foi em seguida, um ano depois. Os avanços científicos da época, Isaac Newton desenvolveu o cálculo das fluxões e experimentos que provaram que a luz branca pode ser composta por espectros de cores, modelando mudanças contínuas, como o movimento e crescimento influenciando, assim, a engenharia, a economia, as ciências naturais por séculos, até os dias de hoje. E a primeira transfusão de sangue foi documentada. Então a gente observa o efeito da renovação na época de 1666. E culturas e instituições. Foi fundada a Academia de Ciências da França, organizada para que todo estudo que vem até os dias de hoje começou nessa época. Então foi um período muito próspero em 1666, apesar da gente ter desastres e conflitos, eu também coloquei os avanços científicos e a cultura e as instituições. Então, eu equilibrando o yin e o yang. Mas se a gente observar, foi uma destruição massiva das cidades, forçando a reconstrução racional. O fogo revela limites da arquitetura,
antiga e impõe um urbanismo funcional. A ciência passa a explicar a realidade contínua, isso é, o movimento, a luz, o crescimento. O conhecimento deixa de ser disperso e vira uma instituição organizada. Foi isso que o Cavalo de Fogo criou nessa época, e com isso a gente vai ver isso se repetir esse ano. Aquela energia do Bin e do U, o Bin é o fogo purificador que destrói e ilumina reconstruções, e o U, movimento rápido do fogo espalhando caos, impulsionando mudanças sociais impulsivas. A assinatura do ano foi destruir, compreender e reorganizar. A mesma qualidade que eu já havia falado para vocês. Dissolver o antigo e obsoleto, uma nova organização e fazer uma ruptura e uma renovação do seu padrão. Agora vamos para 1786. Vai ser um estudo bem rápido. Naquela época, os desastres naturais, um terremoto no rio Dadu, na China, em 10 de junho, matou cerca de 100 mil pessoas na época. Conflitos, um levante armado de agricultores em Massachusetts contra altos impostos e dívidas pós-guerra de independência, expondo fraqueza nos artigos da Confederação e acelerando a Constituição. Isso é, precisou romper, precisou ter um conflito para então ter uma renovação. Na França, o Tratado Éden, com a Inglaterra, abriu mercados a tecidos britânicos, causando falência em manufaturas locais e aprofundando a crise pré-revolução. Você observa que o efeito de um lugar começa a acontecer em outra área. O acordo de 2 países provocou a falência em manufaturas locais. Isso se repete a cada 60 anos. Pode acontecer sempre, mas principalmente no ano do Cavalo de Fogo. Os avanços científicos. Caroline descobriu o seu primeiro cometa em 1º de agosto. Pioneirismo feminino na astronomia, abrindo portas para as mulheres na astronomia. E culturas e instituições. Mozart estreou as Bodas de Fígaro. Então, essa é a nova energia, a nova organização, uma direção que vai crescendo, uma direção emergente. Em 1786, a gente viu desastres naturais que amplificam o sofrimento coletivo, rebeliões que expõem falhas estruturais no Estado, liberação econômica que destrói indústrias frágeis. Observe, uma liberação econômica que destrói indústrias frágeis. E isso sempre acontece, sendo que no Cavalo de Fogo isso sempre acelera. E ciência e cultura rompendo hierarquias sociais. Os troncos e ramos, o Bin e o U. O Bin é a iluminação de fraquezas sistêmicas, levando a transformações constitucionais otimistas. E o U é um impulso rebelde e independente, galopando para redefinições de poder. A assinatura do ano é que quando o sistema falha, o povo reage. O fogo não vem só da terra, ele vem da base social. E agora, 1846. Foi um ano que, nos desastres naturais, uma grande seca causou a perda de 30% das colheitas da França e da Europa. Então, isso começou um processo natural de revolução. Isso é energia gerando, não, independente do homem. E conflitos, rebeliões e guerras civis, insurreição da Cracóvia, Segunda Guerra Carlista na Espanha, em setembro, tudo num ano só, e a Terceira Guerra Civil Portuguesa, do grupo que está assistindo aí de Portugal. A guerra entre México e Estados Unidos, mexicano-americana, foi a expansão territorial dos Estados Unidos, que expandiu o território dos Estados Unidos às custas do México, como ficou até hoje. E os avanços científicos, confirmada a descoberta do planeta previsto matematicamente, Netuno. William Morton usou o éter em cirurgia em 19 de outubro, iniciando a anestesia. E em relação à cultura e instituição, a Tunísia aboliu a escravidão, o primeiro país muçulmano a fazer isso, libertando todos os escravos. Então, quando a gente pega essas partes importantes de acontecimento de 1846, a gente vê que o Cavalo de Fogo gerou uma crise climática, que gera fome, inflação e revoluções. O território torna-se causa direta de guerra, a ciência começa a interferir diretamente na vida humana. Veja hoje, com toda a nossa tecnologia. Instituições morais são revistas, que é o fim da escravidão. O tronco e o ramo, que é o U e Bin-U. Expansão solar dos territórios, generosa para vencedores, mas arrogante e destrutiva. Aventura territorial dinâmica com conquistas impulsivas.
E a assinatura do ano é sobreviver vira política. E o fogo atua no estômago, isso é, na alimentação, no mapa e no corpo humano. 1906, já estamos chegando quase na nossa época. Desastres naturais. Teve um terremoto, eu coloquei sismo, de São Francisco, magnitude de 7,8. Então, matou várias pessoas, deixou cerca de 3 mil e entre 225 mil ou 300 mil desabrigados. A explosão de mina matou 1.099 mineiros, isso na França, a pior tragédia da época. Conflitos. A Revolução Russa de 1905, ela começou em 1905, vai aumentando. Greves gerais, rebeliões camponesas, combates em cidades como Moscou geraram milhares de mortes. Avanços científicos. O terremoto de São Francisco impulsionou estudos científicos sobre falhas geológicas, iniciando a sismologia moderna. Isso é o processo que eu falei, existe uma ruptura para depois ter uma renovação. Foi um ano de validação, foi o Prêmio Nobel de Física sobre a condução elétrica de gases, culminando na identificação do elétron, revolucionando um modelo atômico e abrindo caminho para a eletrônica moderna. E o Nobel de Medicina pela estrutura do sistema nervoso. Lembrando uma coisa importante, o sistema nervoso ele não foi descoberto no ano de 1906. Em 1906 aconteceu o reconhecimento dele, por isso o Prêmio Nobel. Tá? Então, o Prêmio Nobel de Medicina sobre uma pesquisa que tinha sido feita antes. Então, é o reconhecimento que é a atualização. Tá? Então, não é a descoberta. Mostrando que os neurônios são células independentes conectadas por sinapses, base da neurociência atual. Em culturas e instituições, os Jogos de Atenas consolidaram as Olimpíadas e a fundação da Xerox, pavimentação tecnológica de cópia e imagem digital. Então, quando a gente pega 1906, a gente vê o cavalo de fogo gerando catástrofes naturais que expõem limites do progresso, tragédias industriais que revelam o custo humano da modernidade, ciência deixa de teorizar e passa a validar fundamentos invisíveis, e as instituições globais que buscam ordem após o choque. Com isso, a energia de Bin e U. Bin é a visibilidade de tensões imperiais, inspirando alianças pré-guerra. E o U, sociabilidade em conferências, mas um estresse em crises que aceleram declínios. Assinatura do ano. O mundo moderno perde a inocência. E o fogo mostra que progresso sem compreensão cobra o seu preço. De 1906, passamos para 1966. É o anterior ao nosso. Então, o próximo é o desse ano. Desastres naturais, terremotos em Xintai, em 22 de março, 6,8 na escala Richter. Conflitos. Mao Tse-tung lança oficialmente a grande revolução cultural proletária. Foi o momento da revolução cultural de Mao Tse-tung, com a aprovação de grupos culturais para expurgar elementos burgueses. Guardas vermelhas, que são milhões de jovens que foram trabalhados na mentalidade, por isso a revolução é cultural. Milhões de jovens que fizeram a Guarda Vermelha, destruíram escolas, templos, perseguiram intelectuais. Uma manifestação em Pequim reuniu 11 milhões de apoiadores de Mao Tse-tung, iniciando o caos que mataria milhões até 1976. Esse foi o processo, foi o pontapé inicial do Cavalo de Fogo. Então, Mao Tse-tung ganha força, a Revolução Chinesa ganha força, ganha reconhecimento, toma corpo nessa época, o Cavalo de Fogo. A credibilidade interna dos Estados Unidos estava em declínio, acentuado devido à escalada de guerra do Vietnã. Estava demorando muito e começaram as manifestações, inclusive jovens na época, até a época dos hippies. Essa energia foi contraditória, foi a renovação, onde as pessoas não estavam mais seguindo a ilusão da segurança. Eles queriam galopar em algo novo, por isso o movimento do cavalo. Lembra que é liberdade, movimento e instinto. Então, nesse caso, no caso dos Estados Unidos, foi galopar, querer continuar galopando na ilusão da segurança, em vez de correr antes da estrada ser construída. Então, a União Soviética vivia a era da estagnação inicial com estabilidade política, mas crescimento econômico lento.
Os avanços científicos. Stephen Hawking concluiu sua tese para estudos de buracos negros. E a primeira missão americana de orbitar a Lua e capturar a primeira foto da Terra vista da órbita lunar. E cultura, lançamento do álbum Revolver dos Beatles, que eu tenho até hoje. Até coloquei intencionalmente quando descobri nessa pesquisa. Por quê? Porque ele revolucionou a música com inovações de microfone. Para quem não captou corretamente, foi a primeira vez que colocaram os microfones nas baterias e colocaram nos amplificadores diretamente. Então você conseguia ouvir, aguçando o ouvido, cada instrumento separado. Aí com isso criou alguns timbres diferentes. Então eu coloquei aqui, foi algo pessoal, porque eu gosto bastante. Se a gente pegar o ano Cavalo de Fogo, 1966, nós encontramos controle extremo do Estado, polarização estrutural, conflito interno maior do que o externo, militarização prolongada, pressão econômica, nacionalismo defensivo, conhecimento científico avança enquanto a sociedade se fragmenta, a cultura rompe padrões e redefine uma identidade coletiva. Otimismo em progressos, lei da transparência, mas aumento de polarizações. Energia do espírito livre em movimentos culturais que impulsionam guerras e rebeliões. O fogo explícito, a ruptura aberta, o colapso das narrativas tradicionais, a juventude, tanto nos Estados Unidos como hippies, quanto na Brigada Vermelha, lá na China, né? Então a juventude atuando, a ideologia e a violência como motores históricos. Assinatura do ano, a ideologia acaba virando uma arma. Nesse caso, o fogo deixa de destruir cidades e passa a destruir consciências e instituições. E agora, o nosso ano. Mas o nosso ano ainda não aconteceu. Então a gente precisa fazer, com base em tudo que a gente viu até agora, a gente precisa estabilizar o que pode acontecer. A gente pega então o movimento do cavalo de fogo e coloca em ação. Então, qual é a previsão para 2026? Previsões globais. É uma reconfiguração do poder, não apenas entre países. Instituições tradicionais perdem autoridade moral e simbólica, com base em tudo que a gente viu. Tá? Novos polos de influência surgem fora do eixo clássico político, como tecnologia, informação de dados, cultura e narrativas. As lideranças carismáticas ganham força, mas só sobrevivem as que entregam resultado real. Tradução: quem só fala, cai. Quem executa, lidera. Então as pessoas começam a querer resultados e não teorias. O cavalo de fogo desse ano ele vai tirar a gente da teoria, das promessas e vai levar a gente para resultado ou exigência de querer o resultado. Conflitos mais rápidos, porque começa logo e acaba logo, porém, e menos declarados. Menos guerras formais, como a gente conhece, mais conflitos híbridos, cibernéticos, econômicos, informacionais e culturais. Fronteiras físicas importam menos que fronteiras de controle tecnológico e energético. O fogo não explode, ele se infiltra. Para quem estuda o I Ching, oráculo taoísta, o livro mais antigo do taoísmo, o fogo ele tem a qualidade de aderir. Por isso a gente coloca que o fogo ele não explode aqui, ele se infiltra. Terceiro, a IA, inteligência artificial, deixa de ser ferramenta e vira um critério de sobrevivência. Em 2026, marca o fim da pergunta: devo usar IA? As pessoas ficam, será que eu uso? Será que eu não uso? E a pergunta passa a ser: por que eu ainda estou pensando como alguém de 2016? As empresas, criadores e líderes que não integrarem a inteligência artificial, eles vão acabar perdendo velocidade, perdendo margem, perdendo relevância. Então, essa é a nova forma, essa é a revolução cultural atual. E o nascimento do humano ampliado. Isso é, você cresce a divisão entre pessoas que usam tecnologia para pensar melhor e pessoas que usam tecnologia só para produzir mais. Eu vou produzir 10 e-books, eu vou produzir alguma coisa mais, vou fazer filmes, vídeos. Existem pessoas que fazem só isso. As primeiras vão liderar, as segundas vão se tornar descartáveis. Vai ser o fim dessa velocidade. A velocidade agora vai ser ao contrário. Você vai utilizar tudo isso para
pensar melhor. A IA, a inteligência artificial, ela vai ser não a sua substituta, ela vai ampliar. Por isso, um humano ampliado, um ser humano ampliado, é aquele que utiliza os recursos para pensar melhor, mas não deixa de pensar, não delega tudo para a IA. Queda de modelos intermediários, como profissões meio automáticas, começam a entrar em extinção acelerada e cresce o valor para quem toma decisões, conecta ideias, cria visão e traduz complexidade em simplicidade. Aqui o cavalo de fogo não carrega peso inútil, como a gente havia falado. Crises de sentido e libertação. Aceleração gera ansiedade coletiva. Então, prepare-se, porque esse ano vai ter ainda muita ansiedade. Mas também gera um despertar. A espiritualidade prática cresce. Menos dogma, menos regras, mais clareza, mais prática. E pessoas abandonam vidas aceitáveis em busca de vidas verdadeiras. Eu não quero mais, não aceito mais aquele estilo de vida. Eu quero uma vida verdadeira que me represente. Eu quero morar no lugar que eu desejo, que eu sinto que é o meu lugar. Isso são vidas verdadeiras. 2026 não pergunta se você está confortável, pergunta se você está alinhado. E a grande síntese é que 2026 será lembrado como o ano em que os sistemas mudaram, que novas lideranças emergiram, que pensar virou o seu maior ativo e que velocidade sem consciência acabou virando autossabotagem. Por isso, o cavalo de fogo, dentro da nossa previsão, é um momento de tensões geopolíticas distribuídas e simultâneas. Tecnologia torna-se o principal campo de batalha, a economia global fragmentada em blocos, a dependência total do digital cria vulnerabilidade sistêmica, a cibersegurança equivale à soberania nacional. Dentro dos troncos, né, e ramos, BIM e U. BIM é o potencial para transformações entusiásticas com inovações globais, e U é a mentalidade coletiva para mudanças radicais com independência desafiando autoridades. Assinatura do ano: o sistema inteiro está inflamável. O fogo não queima prédios, ele queima infraestruturas invisíveis, até ideologias. A inteligência artificial generativa avança. Empresas investem, elevando produtividade, cidades inteligentes e computação quântica avançam. Cibersegurança é prioritária devido à dependência total no digital, desafios geopolíticos e um mundo com uma transição energética. Por isso, um resumo de todos os anos. Se você quiser, pode tirar uma foto, printar, para que você possa ver com calma, que se a gente pegar o resultado histórico, você vai ter toda a ciência e urbanismo moderno, Estado constitucional, ciência aplicada, mais reformas morais, validação científica do invisível, polarização estrutural global e ordem mundial fragmentada. Por isso, cada ano do cavalo de fogo atuando, ele atua sobre cidades e conhecimentos, sociedades e economia, trabalhou a fome, o território, o corpo, trabalhou a terra e a indústria ao mesmo tempo, que ele trouxe as pessoas da terra para as indústrias, que antes plantavam e aí foram trabalhar em fábricas, ideologias e culturas, informações e sistemas. Por isso, é um momento muito importante para que você possa entender, perceber e se atualizar. Esse é o momento do cavalo de fogo. Por isso, o cavalo de fogo, esse ano, 2026, trabalha duas coisas, a ruptura e a renovação. E com isso, a gente consegue trabalhar essa energia. Como a gente viu agora, os impérios digitais, eles vão contrabalançar as instituições antigas. Então, você vai ter uma mudança. Essa é a primeira mudança. Novas potências criam seu espaço. Então, novos países que estão numa direção emergente começam a aparecer, a despontar. E outros que já estavam numa determinada posição, eles começam, ou eles permanecem ou eles envelhecem. E por isso você vai ter também, entre a ruptura e a renovação, novas consciências versus a sua velha mentalidade. Por isso é interessante você observar em que parte da balança você está, porque as novas consciências vão provavelmente se tornar mais fortes que as velhas mentalidades. Então é o momento da gente reciclar. Então, o que fazer?
né? Porque o cavalo de fogo, ele exige a visão, a coragem e a agilidade. De que maneira nós podemos trabalhar isso? É, a gente pode trabalhar, primeira coisa, não prepare planos. Não prepare planos. Não crie estratégias. Prepare a sua presença. Como é que a gente faz isso espiritualmente, né? Não prepare planos, prepare a sua presença. Essa é a mensagem principal para a sua alma, dentro do momento em que você está vivendo agora. Então, o tal, ele não vem de fora. O tal, ele nasce, ele se desenvolve de dentro. Então, é importante você perceber essa diferença. Dissolva aquilo que está em excesso na sua história. O espírito, ele não vem antes da coisa, ele precisa trazer uma energia. Então, quando você, vamos fazer aqui um exemplo, você deseja seguir para uma direção. O seu espírito precisa saber, não, eu tenho que tomar consciência sobre esse caminho. Então, eu preciso, mentalidade antiga, eu preciso estudar para saber como caminhar. Hoje em dia, a nova consciência, eu vou caminhando, que a estrada vai sendo criada. A minha consciência, ela vai sendo criada. A minha percepção, ela vai sendo criada. Talvez eu comece lendo uma parte do manual, mas eu vou colocar logo em prática. Ou talvez eu até abandone o manual e coloque em prática para ver o quanto que eu verdadeiramente consigo chegar. Essa é a energia. Então, dissolva esse excesso. Dissolva aquilo que não, eu preciso estar preparado, eu preciso estar pronto, eu preciso saber tudo. Vai fazendo, vai caminhando, vai seguindo, para que você possa naturalmente alcançar o mais rápido possível. Monta nessa energia da inovação. Lembra que a hesitação é quando você não acelera e a sua essência se perde. Então, procure essa energia e não valorize, por exemplo, uma das qualidades para você trabalhar a sua espiritualidade, em reformar, ou restaurar, ou atualizar a sua identidade, é não valorizar os seus títulos, é você reconhecer aquilo que é verdadeiro para você. Então, porque eu tenho um status, porque eu sou um doutor, porque eu sou um sacerdote, esqueça os títulos. Reconheça a energia da verdade. O que que você faz com esse título? O que que você faz com esse caminho que você está seguindo? Como é que você caminha o seu próprio caminho? Para que as suas crenças possam dar lugar para o seu alinhamento. Então, se você ainda ama o que faz, ou você vai acabar puxando uma carroça de conhecimentos, só que sem alma. Então, você ainda ama aquilo que você faz, ou apenas está puxando uma carroça sem alma? Essa é a pergunta que toda pessoa deveria fazer a partir de agora. Porque o caminho, quando a pessoa sente que aquilo não representa mais ela, que a carroça está muito pesada para puxar, o seu caminho vai ficando opaco. O poder, ele aumenta o seu ego. Então, o poder, ele fica apenas no ego. Por que você está fazendo isso? Por que você não larga a mão desse título? Por que você não larga a mão dessa pessoa? Por que você não renova? Por que você não ousa mudar? Não, eu tenho isso, essa é a minha posição. Esse discurso, ele vai acabando. Quando uma pessoa busca uma espiritualidade moderna, o poder vai ficar no ego, vai ficar preso nele. E o caminho vai ficando opaco, a pessoa não consegue mais ver. A realidade vai virando uma rotina e a pessoa vai seguindo a vida de forma rotineira, as mesmas coisas, seguindo um caminho de mesmice. Então, e os temas ficam sem sentido. Por que eu estou fazendo isso? Então, a primeira coisa que você deve fazer é fundar os novos objetivos, fazer com que você possa caminhar em direção àquilo que você é de verdade, para que você possa dissolver aquilo que você não é. Esse é o caminho principal. E poder fluir com o movimento da sua alma. Essas três coisas precisam ser realizadas. Mas aí você pergunta, mas Hamilton, como é que eu faço isso? Então, existe um exercício
que eu deixei agora para o final do nosso encontro, que são 3 etapas. A primeira coisa, e você pode anotar se você quiser, chama desinstalar a sua personalidade. Desinstalar a sua personalidade. É você pensar o que dentro de mim precisa ser renovado, o que dentro de mim precisa ser validado. Então, quando uma pessoa fala, poxa, será que eu devo permanecer no meu trabalho? O que eu estou indo buscar naquele trabalho? O que eu estou indo buscar naquela relação? O que eu estou indo buscar em algum lugar? O que dentro de mim precisa de validação? Não, aquela pessoa me exalta. Lá as pessoas me chamam de doutor, de doutora. Então, naquele momento, é o ego que está indo para lá. Então, o que em mim precisa ser validado? Quando você faz essa reflexão, você começa a dissolver, a separar aquilo que está lá e você valoriza, por enquanto, e aquilo que você é de verdade. Por que eu preciso ser validado, ser reconhecido, ser visto, ser aplaudido por aquela pessoa? Aí está a pergunta mais profunda. Então, toda vez que você estiver conversando, essa é a primeira etapa, para você desinstalar esse personagem, toda vez que você estiver conversando com alguém, no momento de fala, ao invés de você falar imediatamente, que você permaneça pelo menos 1 segundo em silêncio. Então, quando ela fala alguma coisa, você permanece em silêncio, fica uma pausa entre a frase daquela pessoa e a sua, entre a pergunta dela e a sua resposta, porque é nesse silêncio que mora o tal. É nesse momento de silêncio que as duas pessoas, as duas partes, elas conseguem se conectar com elas. Você se conecta com você e aquela pessoa se conecta com ela mesma, no momento em que aquele fluxo de conversa é interrompido por 1 segundo. E depois então você responde. E vale a pena não apenas ficar 1 segundo em silêncio, fique 1 segundo em silêncio respirando. Você inspira, você traz para você o ar. E na hora em que o ar sair, aí sim você responde. Pelo menos 1 segundo. Dessa maneira você começa a desinstalar o personagem que existe em você. E naturalmente, só o fato de você permanecer respirando, a sua escuta fica mais presente, a sua consciência fica mais presente, a sua presença fica mais forte, naturalmente. E você consegue então se afastar daquela situação e ver aquilo como a gente assiste um filme, seja na televisão ou no cinema, onde a gente assiste aquela situação de fora, mas eu não estou contido naquela história, eu estou do lado de fora assistindo. Como é que eu faço isso? Que aí eu desinstalo o meu personagem. Como é que eu faço isso? 1 segundo de respiração, 1 segundo de silêncio, 1 segundo de interrupção entre a conversa de uma pessoa para outra. A energia dela veio até você, silêncio, e depois então a sua energia vai para ela. Esse ciclo é que faz com que você desinstale o seu personagem. Essa é a primeira parte. Depois que você desinstalou o seu personagem, você então começa a instalar aquilo que é invisível em você. Instalar aquilo que é invisível em você é através dos seus gestos. Você tem um gesto mais lento. Mais lento significa menos ansioso. Não precisa ser como um Tai Chi Chuan, passar a vida fazendo coisas devagar. Não. No momento em que você fizer, você faz, mas em harmonia, respirando. Igual você ficou 1 minuto, 1 segundo em silêncio, você fica 1 segundo antes da ação, para que você possa instalar aquilo que é invisível. Gestos lentos, a sua presença no ambiente mais forte. Com isso, você consegue estabilizar mais. Enquanto você estiver caminhando na rua, que você crie o que nós chamamos de mantra mudo. Mantra mudo é um mantra que você não recita, você recita na mente. E você pode recitar aquilo que você confia, aquilo que faz sentido para o seu caminho, para o seu tal. Se eu estivesse conversando com alguém católico, eu falaria para ele, reze o Pai Nosso, por exemplo, mentalmente.
Recite um mantra do Rei de Jade ou da Luz Dourada, se eu estivesse falando com um taoísta. Se eu estivesse falando com um budista ou até mesmo com alguém do candomblé, pensa no seu orixá, pensa naquele ponto, naquele canto, pensa na própria divindade, para que essa divindade possa estar em você. Então, isso é um mantra mudo. Quem olha, não vê. Isso é invisível. Mas quem está lá dentro, a alma que está lá dentro, que é a sua, ela vai estar trabalhando. Enquanto você estiver em silêncio, dentro de si, você está cultivando ou está conectada ao seu sagrado. Então, gestos conscientes, gestos lentos e presença no ambiente, mas o mantra mudo vai fazer com que você comece a instalar o invisível dentro da sua história. Primeiro você desinstalou o seu personagem, a sua personalidade no ambiente. Depois, agora, você vai instalando o invisível. Para depois, terceira etapa, você dissolver o seu nome. Dissolver o nome representa ser você agora, sem títulos, sem apenas uma entrega. Isso é, quando você estiver preocupado com alguma coisa, o que falar, sem querer explicar, sem querer ter a razão, sem querer. Isso é agir sem o nome. No momento em que você estiver conversando com alguém, você não está debatendo. Não tente vencer aquela conversa. Não seja o campeão da conversa. Deixa ela fluir. E a hora que acabar, acabou. Não se prolongue. No momento em que alguma coisa, algum tema novo entra, não volta para o antigo. Deixa fluir. Porque aquele tema antigo, ele acabou. Então, que você aprenda a surfar no nome. Dissolver o nome representa: eu tenho todos os nomes, eu tenho todas as palavras, eu posso falar sobre qualquer coisa, mas só se eu quiser. Eu posso falar, mas eu não falo. Isso que é a energia do ambiente, onde você percebe o ambiente e você fala: é o momento de avançar, é o momento de falar sobre aquele tema. Ou então não, a energia está se recolhendo, é o momento de eu me calar. De você fazer a leitura, se é o momento até de você ir embora, porque essa energia é a energia do nome. Então, não tente vencer a conversa ou ter a razão, e principalmente não tente doutrinar ou explicar as coisas, até a pessoa pensar como você. Por isso, por exemplo, toda vez que eu passo um conhecimento, eu simplesmente passo como se fosse uma curiosidade para outra pessoa. E se você ficou curioso, excelente, está saciado. Se você veio buscar uma espiritualidade, parabéns, você recebeu. Se você veio pegar um ensinamento, excelente. Agora, eu passando o conhecimento, falando o conhecimento, seria uma versão antiga. A versão do cavalo de fogo, a versão da energia principal, é você desinstalar o seu personagem, instalar o invisível e dissolver o seu nome. Apenas flua, apenas seja, como eu falei no início, uma presença. Não crie estratégias, não crie planos, crie presença, reforce a sua presença. Essa é a maneira que a gente tem de trabalhar todos os anos da nossa vida, mas principalmente no momento em que o mundo está ansioso, o mundo está acelerado. Acelere com ele, esteja dentro. Você não precisa correr do lado do carro. Entra no carro e vai na velocidade do carro. O carro é o ano. Entra no ano e vai na velocidade do ano. Mas dentro do carro, você tem os seus movimentos tranquilos. Então esteja consciente. Enquanto as pessoas estiverem ampliando o seu lado humano, querendo produzir coisas, apenas utilize, como eu falei, a inteligência artificial, utilize apenas para que você possa pensar melhor, para que você possa crescer mais, para que você possa estar mais presente, que você busque uma vida autêntica, verdadeira, e não uma vida que foi construída ao longo da história, com muita rotina. Busque o novo. A energia do novo é agora. A energia daquilo que está crescendo e começando é agora. O cavalo de fogo, ele traz para a gente essa vantagem. Monta no cavalo de fogo para não ser arrastado por ele. E eu vou terminar o nosso encontro falando sobre uma história de Chuang Tse, o segundo
maior pensador, filósofo do taoísmo, ele falava que uma pessoa, ela pega uma máscara de jade e começa a limpar, a polir aquela máscara. E de tanto polir aquela máscara, ele acha tão perfeito que ele coloca aquela máscara no rosto e ele se sente como se fosse o próprio jade, quando na verdade aquilo esconde as falhas dela. Então, toda vez que, de acordo com Chuang-Tzu, toda vez que a gente coloca uma máscara de jade, por mais bonita ou preciosa que seja, por dentro ainda precisa trabalhar, restaurar, reciclar, reformar. E esse momento é um momento extraordinário para a gente. Se você quiser, você aplica esses três conceitos dentro da sua história, da sua vida e busca um caminho super favorável para você. Lembrando também que dentro da nossa plataforma da Zama, nós temos inúmeros treinamentos abertos e gratuitos. E buscando uma inovação para esse ano, a gente agora vai ampliar os serviços do templo dentro de forma online para você. Então, em breve você vai receber. Se você quiser, entra na nossa plataforma, é gratuito, não precisa nem se inscrever. Vai lá e assiste, tem centenas de treinamentos grandes, com mais de 10, 20, tem treinamentos de 80 vídeos lá dentro. Tudo aberto para você, para que você possa se espiritualizar, para que você possa crescer. E dessa maneira você, espiritualizado cada vez mais, possa ser você. Mais do que ter conhecimento, ser uma pessoa transformada pelo conhecimento. Bom, hoje a gente finaliza e espero ver você num outro treinamento e espero que você tenha um excelente ano, um cavalo de fogo excelente, que você possa estar montado nele, controlando ele, para que seja levado por ele. É isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.